Eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, também faço parte da OAB da minha cidade, sou palestrante. E é um prazer ter você aqui comigo, você que está começando nessa área de previdência, você que é aluno, bacharel, advogado iniciante, você que já é advogado já de traquejo aí de anos, mas quer ampliar sua área de atuação, porque vê na previdência um campo de oportunidade. Nós sabemos que hoje, nas minhas palavras, é a melhor área do direito, porque traz um infinito número de possibilidades, onde você pode crescer sem depender de processos judiciais. Essa é a grande bandeira que eu trago da atuação nessa prática previdenciária, seja na parte consultiva, seja na esfera administrativa e até mesmo na judicial, mas focando como uma poupança. Então, o tema de hoje é como trabalhar e prospectar novos clientes sem ter escritório físico. Nós sabemos que esse é o grande drama de quem está começando na área de atuação e até mesmo quem já está aí mais tempo e tem que honrar lá todo mês o aluguel, se você não tem uma sala própria, ou até mesmo se tem que arcar com todas as despesas que esse espaço físico exige do advogado. Nós precisamos pagar água, luz, telefone, internet, toda uma estrutura. E eu venho hoje te ensinar a trabalhar de uma forma que você não precise depender dessa estrutura. E se essa foi sua expectativa de ter uma sala, de ter um escritório, você pode adiar até que você tenha saúde financeira para você poder sustentar, bancar um espaço físico. Mas o espaço físico, o escritório em si, ele não pode ser um impedimento de você atender. E isso também é um paradigma que a gente precisa vencer. Nós, advogados, ou aqueles que estão atuando, porque esse também é meu lema, você que é estudante de direito e bacharel, mesmo que você não tenha carteira da ordem, é possível você já estar atuando. Por quê? Porque você estudou, você fez 5 anos de faculdade, você investiu, você tem conhecimento técnico, conhecimento jurídico, e a gente sabe que nessa atuação é preciso respeitar esse tripé de técnica, prospecção e venda, porque o nosso negócio precisa ser vendido, a nossa atividade precisa ser vendida. Passou a época da gente ficar atendendo o cliente 1, 2, 3 horas, aonde quer que seja, e no final não fechar, não vender esse serviço, não transformar esse atendimento em honorários. E isso que a gente vai estar aprendendo no decorrer dessa semana. Então, se você tiver alguma dúvida, no decorrer aqui da live a gente vai poder trocar essas ideias. Se você já teve experiência de não ter um espaço físico, compartilhe aqui comigo e eu vou falar muita coisa do que eu também vivi. Eu já saí da faculdade com esse pensamento, que tinha que ter um escritório, porque assim, essa visão de empreendedorismo não era muito investido como é hoje, não era muito focado, não era o nosso foco. A gente achava que é o seguinte, ou era concurso público, ou era ter um escritório o mais bacana possível, porque só assim os clientes viriam até nós. E isso mudou, essa dinâmica mudou. E nós precisamos nos adequar, seja você advogado antigo, seja você que está iniciando na carreira ou começou a estudar, que bom que você está estudando e já aprendendo de uma forma empreendedora de olhar o seu negócio. Por quê? Porque isso não vai ser às vezes ensinado na faculdade. Acho que na maioria da faculdade você não vai ter essa visão empreendedora, mas eu tenho certeza que no final dessa live, no final dessa semana, que vai ser o primeiro dia de aquecimento, você vai ter um conhecimento que vai fazer diferença até nas decisões que você vai tomar daqui para frente, nos atendimentos que você vai tomar daqui para frente. Então, não desanima não, você que está achando que começar do zero é complicado, você vai ver que não é tão complicado assim, porque o objetivo aqui é descomplicar essa prática. Pode confiar, isso que a gente está trazendo aqui, vai trazer aqui nesses dias, é o que a gente vive na prática.
Gente, eu já tive escritórios. Quando eu saí quem conhece a minha história, se quiser conhecer, tá aí no meu Instagram. Mas eu vou falar para vocês, quando eu saí da faculdade, eu trabalhava numa empresa. Meu sonho era usar salto, roupa social e ter um escritório, porque na minha cabeça isso faria com que os clientes estariam no meu escritório. Isso seria um chamativo. Pode ser até que naquela época fosse dessa forma. Hoje não. Hoje a gente precisa ampliar isso, e é isso que você vai aprender. Então, como trabalhar e prospectar, alcançar esses novos clientes. Esse cliente que mudou o perfil dele. Hoje esse cliente, e o cliente previdenciário também se inclui nisso, ele vai na rede social procurar um serviço. Passou a época da gente ficar andando pela rua procurando outdoor ou fazendo propaganda de papel. A gente vai te dar essa dica aí, pode esperar, né? Você ama trabalhista, mas se identificou como previdenciarista. Perfeito! Trabalhista e previdenciarista, ó, juntinho. Você vai tirar, inclusive, bons frutos dessa área trabalhista, dessa carteira de clientes. Então, esse cliente que pode parecer um cliente antigo, ele vai ser um novo cliente na área previdenciária. Não se preocupa não, que eu vou tocar nesse assunto aqui também. Eu vou ampliar um pouquinho o assunto da live e vou falar aí com você que trouxe esse comentário aqui na live, aqui no chat. Então vamos lá, como trabalhar e prospectar novos clientes? E aí eu faço a pergunta para você que está aqui. Me diz aí, você já é visto como advogado ou como aquele que presta serviço previdenciário? As pessoas, quando procuram você na sua rede social, se você não tiver um site ou uma outra forma de propaganda virtual, quando as pessoas entram na rede social, elas identificam você como aquele que pode dar resposta àquilo que ela está buscando. Exemplo, eu sou uma cliente, uma pessoa que está com problema e meu benefício foi indeferido no INSS, qualquer benefício que seja. Me diz aí, se eu entrar na sua rede social, eu vou identificar você como um profissional que pode responder e trazer respostas para a minha demanda? Porque se não for assim, você precisa rever qual a imagem que você está vendendo da sua pessoa, da sua pessoa como profissional. Então, hoje é preciso ter esse olhar para a rede social como uma ferramenta do seu trabalho. Seja você que está começando do absoluto zero, seja você que está estudando ainda, ou se você é advogado já e se identifica com essa área da previdência, como os colegas que estão comentando aqui, já trabalham na área trabalhista e viram que é uma possibilidade. E eu falo, gente, é uma grande possibilidade para você que já tem uma carteira de clientes trabalhistas. Você não precisa buscar o novo, você já tem algo a ser trabalhado dentro aí do seu espaço físico ou dos seus contatos, tá? E aí o tema hoje é você começando sem ter esse espaço físico. Aí você fala assim, Alexandra, mas aí como que eu vou atender esse cliente que me procura aqui na rede social e me manda às vezes uma pergunta no direct? Eu posso responder sem dar consulta para ele e aí ele se identifica com o meu jeito de atender e ele quer conversar comigo. Gente, hoje você pode usar espaço físico que não seja escritório. Eu já atendi em cafeteria. Eu já atendi em associação, em sindicato, em espaços onde você pode pelo menos colocar um computador que você tem, um celular e a internet. Aí você fala assim, mas eu sou advogado iniciante. Que bom, a OAB tem uma estrutura para você. A gente só precisa entender que isso não é um problema. Isso é uma solução, uma resposta para o seu cliente. Ele quer, gente, que você resolva o problema. Ele não está preocupado se você tem um big de um escritório. Ele só quer que você resolva o problema dele.
E se você souber responder esse cliente, ele não tá nem aí pro espaço físico, se você tem escritório ou não. Por quê? Porque eu já atendi muita gente em escritório da OAB, ou escritório que a OAB disponibiliza, inclusive ele tem um computador próprio lá, você pode até imprimir as coisas que você precisar, sem problema nenhum. Eu não tenho uma impressora para digitalizar. O celular tem hoje programas gratuitos que você pode digitalizar a documentação. É só preciso você abrir a sua mente, vencer esse paradigma e entender que essa é a nova advocacia. Acabou a velha? Não, não acabou. Mas a gente precisa se ajustar a tudo que está sendo mudado, a tudo que está sendo apresentado. E hoje, depois que a gente passou essa pandemia, viu que era necessário a gente se adequar. Por quê? Porque por um período, fisicamente, a gente não podia atender. E aí, como que você atendeu os seus clientes? Me diz aí. Foi um dos períodos que eu tive mais crescimento no escritório, porque eu já tinha foco no administrativo, eu não tive impedimento de atender meus clientes, eu recebia, fazia tudo que tinha que fazer, e o meu foco era o administrativo. E até mesmo isso, gente, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, e não é para ocupar espaço aqui na live, não, é para vocês entenderem que as coisas estão mudando. E quando as coisas estão mudando, a inteligência nossa é perceber a mudança e já se adequar. Se tá difícil, aprende. Se não sabe, pergunta, mas se adequar. Por quê? Porque a tendência é cada vez mais a advocacia, aquela advocacia tradicional de sentar, de ter um escritório físico, ela vai, eu não falo acabar por um período, mas ela vai ficar cada vez menos acessível. O seu cliente hoje, o segurado hoje, ele entra na internet, no Google, e ele digita ali o problema que ele tem. E ali ele já sabe o problema que ele tem. Aí depois ele vai procurar o profissional que ele quer. Você é esse profissional acessível a ele? Como que você tem alcançado seus clientes, os seus potenciais clientes? Você sabia que a própria OAB já se adequou à mídia, à questão de marketing? E ela tem um provimento já voltado todo para marketing de conteúdo, marketing jurídico, onde é possível a gente fazer, nós advogados, poder fazer conteúdo informativo do serviço que a gente desenvolve. Mas você não vai falar, me contrata. Não é assim. Você vai produzir conteúdo de relevância e vai publicar. E aquela pessoa que te segue, seja seu amigo, seu colega, seu familiar, ele vai ter referência em você. E isso pode ficar só no grupo de pessoas que te seguem, que são pessoas que estão mais próximas de você, mas também pode ser amplificado através do Google Ads, de você pagar o tráfego para poder falar de você, falar daquilo que você faz. E aí eu pergunto, você tem uma demanda onde você tem autoridade para falar, chegar aqui e fazer um conteúdo na rede social? Essa é a nova forma da gente alcançar nossos clientes. Aí você fala, mas Alexandra, eu tenho vergonha, eu não consigo, é muito inibida, eu travo na hora de falar, porque tem gente que é muito bom, mas na hora de falar trava, fica constrangido e tudo. Gente, já viu aquelas postagens que a pessoa fica assim? Ela não abre a boca, ela dá todos os caminhos ali de conhecer benefício, ela fica tum, tum, tum. E é isso que o cliente precisa. O seu cliente, o novo cliente que você precisa prospectar, trazer para o seu atendimento, ele precisa de informações simples, de forma simplificada. Ele não quer saber qual lei, qual portaria, qual IN, ele quer saber o seguinte: eu tenho esse problema, eu tenho direito a um benefício? Eu tive um acidente, eu tenho direito a benefício? Eu fiquei doente? Alencar pode sim, pode trabalhar na área
administrativa, você pode prestar, fazer consultas. Eu não falo consultoria porque o povo já leva para o jurídico, né? Mas você pode fazer requerimentos administrativos, você pode fazer cálculo. E eu volto a falar, não deixe de fazer. Cada vez mais você vai adquirindo experiência com aquilo que você faz. Tenha responsabilidade social, busque o conhecimento necessário para fazer aquilo ali, que é a técnica. Lembra do tripé? Técnica, prospecção e venda. Se você prospecta muito cliente, tem muito cliente, mas não sabe fechar contrato, você vai ocupar todo o horário da sua semana e não vai fechar um contrato. Por quê? Porque você não sabe vender. Ah, você sabe muito, é um poço de conhecimento, conhece tudo da IN, da lei de benefício, da Constituição, todo o regramento que abarca ali a Previdência. Tá, mas você não tem um cliente, o que você vai fazer com essa informação? A informação que você tem só se torna conhecimento quando você vai fazer a prática. Hoje eu conversei com uma aluna do curso, troquei essa ideia com ela, porque a gente fala, a portaria mudou, a IN não sei o que aconteceu assim, e aí eu falei com ela de uma alteração que teve com relação ao auxílio incapacidade temporário, quando a gente vai para a justiça. O que essa petição tem? Hoje essa petição tem que ter requisitos definidos na lei de benefício. Você pode saber a portaria que for, ou até mesmo a mudança da lei, mas se você não souber essa prática, você não vai conseguir fazer. Então, se eu deixar, eu vou ficar fugindo aí do tema. Então, como trabalhar e prospectar novos clientes sem ter escritório físico? Então, primeiro, se identifique na rede social como aquele que presta serviços administrativos previdenciários. Se for jurídicos, como advogado, mesmo iniciante, se identifique. Você precisa saber todos os 8 benefícios da Previdência, mais os benefícios assistenciais. Foque em um, seja especialista em um. Subniche, a gente fala, quando a gente vai para a rede social, a gente vai começar a falar de nicho, de subnicho, de avatar, de persona. E aí eu pergunto, para quem é seu cliente? Que é a sua persona, o seu avatar. Para quem que você quer? Você quer falar de aposentadoria? Comece a produzir conteúdo sobre isso. Esse novo cliente vai se sentir atraído pelo aquilo que você fala. Não se preocupe com concorrência, sabe por quê? Tem pessoas que vão se identificar com o seu jeito de falar, com o seu jeito de explicar. Se você for simples, se você for direto, as pessoas se identificam isso. É muito normal. Tem gente que não vai se identificar comigo, vai se identificar com outro, ou se não identifica com outro, se identifica comigo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou falar para vocês alguns dados aqui para vocês verem como que isso tem crescido. E eu trouxe uma frase aqui, pelo que eu li, é atribuída a Bill Gates e fala assim com relação ao seu negócio. Se o seu negócio não estiver na internet, sua empresa estará fora de negócio. Então, aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo na área previdenciária, porque é isso aqui, a gente está aquecendo os nossos motores para a jornada descomplicando a prática previdenciária. E o tema da live hoje é para a gente aquecer, para que você comece a ampliar seus olhos e identificar onde está seu cliente. Você quer colocar um outdoor aí na estrada? Não pode, porque a própria... Código de Ética diz que a gente tem que ter uma propaganda mais reservada, mas a gente pode falar para todo o Brasil através da rede social. Não precisa ter essa limitação física e tá previsto no Código de Ética. Eu tenho live aqui falando só de Código de Ética, do provimento, do que é permitido, do que não é permitido, como ser feito. Então, para você prospectar esse cliente, essa ferramenta da rede social, ela é imprescindível. Ela é imprescindível.
Tá? E não é só para você ser a frase, quem não é visto não é lembrado. Não, as pessoas também querem olhar para você e se identificar com você, ver que você produz um conteúdo de relevância, que é importante para elas, que é o jeito que elas entendem. E toda vez que elas precisarem de um profissional, elas vão recorrer a você. Agora, se você não tiver esse pensamento, ok, você ainda está na advocacia mais tradicional, que não pode ser desprezado, é para ser somado. A advocacia orgânica, que a gente fala, propaganda do cliente a cliente, é muito real na Previdência. Quando você consegue um benefício para um cliente, aquele cliente tende a trazer 3, 4 clientes para você, porque ele te enxerga como um advogado de concessão. E aí, ok, use isso, use essa propaganda orgânica que a gente fala, mas aquele cliente hoje que não tem tempo de vir ao seu escritório, atenda ele pelo WhatsApp, atenda ele pelo Zoom. Hoje a gente pode fazer requerimento de benefício em qualquer agência do INSS no Brasil. Isso aumentou muito, amplificou muito a nossa possibilidade de atendimentos. E tudo isso, esse atendimento na agência, esse requerimento pode ser feito sendo você estudante, bacharel em direito, advogado iniciante. Não é exigido carteira da ordem, basta você ter uma procuração que te dê legalidade para você estar representando aquela pessoa. E ali você pode fazer muito serviço, muitos requerimentos. Se você abrir lá o site do meu INSS, a quantidade de requerimento que pode ser feito ali, desde correções até requerimentos em si e até requerimentos de benefício. E eu não vou adentrar muito aí, porque senão vocês vão perder o gostinho de estar das outras lives, tá? Então, o que é esse não ter escritório físico? É entender que o seu WhatsApp, sabe aquele WhatsApp que você responde? Você pode tanto usar ele como de forma pessoal, quanto o business, que é para negócio, onde ali você já coloca um texto do horário de atendimento, como é o seu atendimento, o que você precisa, ali você já direciona, tá? Você pode usar o WhatsApp de forma business, né, de negócio, usar seu celular para esse tipo de coisa. Pode atender reunião virtualmente. Eu tenho clientes de planejamento previdenciário fora do Brasil. Não há problema. Ele me envia a senha do meu INSS, me autoriza a utilizar, eu baixo a documentação que eu preciso, troco informações por e-mail, envio relatório e paga por Pix, que é o mais bacana, porque você vai aprender a faturar, mesmo começando do absoluto zero, mesmo tendo toda essa dificuldade, não tendo escritório, começando na prospecção, mas é preciso começar. Da mesma forma que a gente está começando o nosso aquecimento aqui para a nossa jornada, é preciso começar. Mas primeiro vence esse paradigma. Não tem escritório físico, não adie o atendimento que você pode prestar. Tenha isso em mente na sua vida. E é importante por quê? Porque essa é a nova advocacia. O segurado hoje procura informações na internet. Você já andou na rua, já parou em algum lugar que tá todo mundo com o celular na mão e as pessoas estão olhando para aquilo ali? Para aquele celular? Ali eles recebem propaganda 24 horas. 24 horas. E detalhe, se você não abrir o celular, ele fica mandando mensagenzinha, tocando para te despertar. Por quê? Porque são robôs, são algoritmos, é uma série de coisas que se eu fosse falar aqui, você ia cair duro aí. Tá? Então, assim, preciso olhar essa ferramenta não como uma perturbação diária, mas como um facilitador do seu trabalho. O WhatsApp é um facilitador do seu trabalho. Tem Zoom, tem e-mail. Então, você pode prospectar novos clientes, primeiro, usando a rede social a teu favor, fazendo conteúdo jurídico, conteúdo de relevância para aquilo que você quer trabalhar. Delimita sua área de atuação. Você quer falar de BPC? Tem profissionais no Instagram que só falam de BPC-LOAS, de benefício por incapacidade. É o foco deles.
Fazem outra coisa? Provavelmente, mas a captação, a prospecção de cliente vem pelo benefício assistencial. Mas é mais fácil você focar numa demanda e se dedicar a essa demanda do que você, primeiro eu vou aprender tudo. Só que não se esqueça, tá? Você já veio de uma faculdade, já estudou 5 anos, já fez estágio, então precisa ter a prática. E a prática só aprende fazendo. Quais as vantagens de usar todas essas ferramentas que eu tô falando para vocês? Economia. Você vai facilitar, porque você não vai ter que ter todo o cuidado que um espaço físico exige, você não vai ter gastos que o espaço físico exige, e você que está começando não tem provavelmente muito dinheiro para investir. Então você vai podendo gerar dinheiro para a tua atividade, monetizar, mais bonito assim, né? Monetizar até que você possa montar ou não o seu escritório. Eu estava até pesquisando a respeito. Existem lugares que alugam espaço físico, não só para quem vai fazer esse tipo de trabalho de advocacia, de consultoria, de atendimento, mas para vários ramos. E nesse local eles podem ser usados como network de atendimento com outras pessoas, porque a gente precisa ter contato com gente para poder falar do nosso trabalho, falar daquilo que a gente faz. Então use esse caminho, não deixe de usar. Se você não ficar focado aí, que eu só posso fazer atendimento se eu tiver um espaço físico, você vai estar adiando o seu crescimento, você vai estar adiando a sua autoridade no assunto, você vai estar adiando até mesmo a sua atuação na rede social. Porque eu falo para você, tem muita gente boa que já percebeu isso há muitos anos. E tá aí crescendo, tem escritórios virtuais em tudo quanto é lugar do Brasil. E você tá aí preocupado se tem um escritório físico ou não. A pessoa tem parceria em tudo quanto é lugar do Brasil. Por quê? Porque ela entendeu essa dinâmica da importância que não é imprescindível ter um espaço físico para atender esses novos clientes. E vou te falar o seguinte, a Ana Lívia tá dizendo que ela usa o virtual. E com certeza, né, Ana Lívia, você tem bons resultados, né? Exatamente, quando você vai usar o espaço, aí você paga. Tem até um nome, né? Coworking, que é esse tipo de lugares que são disponibilizados para esse atendimento. Mas, gente, cafeteria também é joia, é bacana, já fechei vários contratos desta forma. E você nem precisa se preocupar hoje, eu não tenho uma impressora. Existe hoje a forma de ter um contrato digital, que você vai resolver seu problema ali com na prospecção do seu cliente, tá? Eu trouxe uma informação aqui para vocês entenderem com relação isso aqui, gente, é dado até em incursão aí, top das galáxias de marketing digital, tá? Para vocês entenderem a importância disso. Que bom, Ana Lívia, muito bom ouvir isso, né? Porque ainda tem gente que resiste nessa questão, o bacharel não pode advogar, e não pode advogar, mas trabalhar pode. Fazer requerimento na via administrativa pode. Não, parabéns por você não desprezar os 5 anos que eu sei que foi árduo nos seus estudos, na sua dedicação. A gente sabe como que a gente vira à noite para poder estar estudando. E o bacharel, gente, tem graduação, sabia? Ele estudou 5 anos, 10 períodos, fez estágio, tem conhecimento de legislação, tem conhecimento jurídico, tem conhecimento de causa. Por que a gente insiste em ficar menosprezando, limitando a forma de atuação? E detalhe, insisto, estude, faça a prova da ordem para você ampliar a sua forma de atendimento que já existe,
tá? E eu trouxe aqui uma informação para vocês entenderem, é do status do digital global, janeiro de 2021. Então, com certeza, isso aqui são manchetes e tendências para o status do digital, tá? Eles falam assim, qual é a tendência do digital? Porque a ideia que a gente tem foi muito... Alencar, vou até parar aqui. Muitas pessoas não respeitam sem OAB, mas eu vou te ensinar uma coisa. O seu cliente, ele precisa de você. A pessoa que você atende, só você é referência para ela. Ela confia no que você fala, tá? E você pode sim fazer requerimentos na via administrativa. Eu tenho pessoas comentando às vezes em live aqui que tem recebido valores significativos de honorários por estar trabalhando, fazendo um bom trabalho na via administrativa. Tá? E eu falo o seguinte, o foco fica tanto no bacharel. Na minha cidade tem um monte de gente que nem é bacharel e faz esse serviço, tá? E aí eu falo, por que o bacharel que já tem conhecimento de legislação, da Constituição, sabe ler, sabe definir o que é artigo, o que é inciso, porque nós estudamos 5 anos, né? A gente estudou muito, fez estágio, fez petição no núcleo de prática jurídica, distribuiu aí às vezes currículo para fazer estágio em escritório. Eu tinha colegas que já trabalhavam trabalham em escritório há muito tempo e tá aí na luta para passar na prova. E por que não pode? E eles já trabalham, não tem problema nenhum. Tá? E hoje a gente tem outros meios que a gente vai estar falando aqui no aquecimento durante a semana. A gente tem parcerias, a gente tem uma série de situações que pode vencer. E outra coisa, não ligue para essa situação. Seja um excelente profissional naquilo que você se propõe a fazer. Se é na via administrativa, seja a pessoa da concessão na via administrativa. É isso que o seu cliente quer. Ele quer benefício concedido, ele quer complemento positivo no final, tá? E falar, todo mundo vai falar, né? E segue a vida, tá? Mais uma vez aí, parabéns, né? Aqui, ó, a analista tá falando, sou exemplo vivo. Tô pagando meu carro, fiz várias especializações em BPC, que é o benefício de assistencial. Se soubesse, já tinha feito antes. Aí, parabéns, um testemunho aqui daquilo que a gente tem falado e ensinado. E na jornada a gente vai amplificar. Então você que entrou aqui agora, pegou pela metade, depois provavelmente essa live vai ficar um tempo gravada, assista desde o início, vai lá no link da minha bio, faz a sua inscrição para a jornada. A jornada vai ser muito bacana, a gente vai amplificar tudo isso que a gente está falando aqui. Por isso que eu tenho que me segurar para não dar todo o ouro para vocês, tá? E isso aí, responsabilidade social, técnica, tá? O que é o tripé? Técnica, prospecção e venda. Técnica o quê? O conhecimento, tá? É o conhecimento, vai sim. Torço por você, Ana. Torço muito por você. E faz sua inscrição lá na jornada, para você ampliar ainda mais aí a sua linha de atuação, tá? Isso mesmo. Parabéns, parabéns, Alencar. Segue a vida, vamos lá, vamos fazer. O negócio é benefício concedido, respeitando o código de ética, respeitando a tua atuação, conhecendo aquilo que você está fazendo, né? Não brinque, porque nós fazemos benefícios sociais. Você vê o BPC Loas, é um benefício assistencial para quem tem baixa renda. Pessoas que estão na miserabilidade, assim, para poder conseguir esse benefício. E como isso é de grande importância. E a gente consegue esse benefício sendo bem feito na esfera administrativa. Você não vai precisar correr para a justiça, tá bom? Vamos lá, então deixa eu de novo falar aqui o que é a tendência do status do digital global em janeiro de 2021. Ele fala que na internet tem 4,66 bilhões de pessoas em todo o mundo que usam internet. Isso é janeiro de 2021.
um aumento de 7,3%. Isso em número pra gente pode parecer assim, ah, tá, e aí? Não significa muita coisa, né? Mas a gente precisa dizer aqui, ó, que nós temos mais de 4 bilhões de pessoas usando a internet. E essa internet, a pessoa, ela usa para comprar, para fechar negócio, para encomendar coisas, para uma série de coisas, tá? Para uma série de situações. E por que a gente, como profissional que quer atuar na área previdenciária, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você esteja iniciando aí a sua prática, e quando eu falo conhecimento do zero, eu falo, gente, conhecimento de zero para quem já está estudando aí 5 anos, tá? E aí você vai, na atuação da demanda, vai se especializando cada vez mais na atuação, em oferecer esse trabalho para a pessoa que te procura. E eu falo assim, vamos esquecer então a história do requerimento de benefício e falar assim, ah, doutora, mas eu ainda não conheço benefício, eu não sei fazer. Hoje a gente tem uma série de serviços que a gente pode fazer, tá bom? Independente. Olha, eu falei semana passada, tem lojinha aqui que cobra até para criar meu INSS, tá? E a gente fica aí discutindo se pode ou se não pode. Um monte de gente aí que às vezes nem tem o conhecimento, que é aquele que está estudando, que é o estudante, que é aquele que já é bacharel, que já fez a faculdade, está se preparando para a prova da ordem, e a gente fica perdendo nosso tempo aí com relação a isso. Quem tá chegando aí, bem-vindo aí, viu? Vamos que vamos. Depois você volta, assiste a live aí, se perdeu alguma coisa. E aqui o aquecimento para a jornada Descomplicando a Prática Previdenciária. E a ideia é essa mesmo, descomplicar, é mostrar o caminho. É como se eu estivesse dando um mapa para vocês, mas eu já tracei o caminho que você precisa fazer. Não tem artimanha, não tem pegadinha, não tem nada. É o que você precisa fazer para você já começar a faturar, para ter saúde financeira, para futuramente, você quer um espaço físico, você vai poder decidir se você monta ou não. Mas diante de tudo isso que você vai começar, tá aprendendo aqui, vai aprender, você vai ver que as pessoas montam sites, um site bem estruturado, e elas têm atendido somente virtual, de forma virtual, através de site, oferecendo conhecimento técnico, informação, e a pessoa entra lá, apresenta apresenta o problema dela e marca uma agenda, um atendimento, e cobra-se por isso, tá? Cobra-se por isso. Então, no final da jornada, tem tanta coisa boa aí, Bia, que tá para vir na jornada, e no final a gente vai abrir vagas sim para um novo curso aí, mas vamos aquecer, vamos aprender aqui para vocês realmente ficarem com gostinho aí de querer voltar amanhã. Nós vamos fazer esse aquecimento de segunda, quinta e domingo, tá? E pra gente entrar na nossa jornada nos dias 30, 1º e 3 de fevereiro, tá? Faça a sua inscrição. Se você não fez, vai lá depois no final da live, faz a sua inscrição na bio, dedica esse tempo. A gente perde tanto tempo com tanta bobagem. Por que a gente não para, às vezes, meia hora para ver alguma coisa que vai fazer diferença, tá? Com certeza vai fazer a diferença. Eu tenho um aluno que fala que assiste a live, o curso, e aquilo fica na cabeça deles. No primeiro momento que eles têm a oportunidade de usar, eles estão usando. Isso está agregando valor na atividade deles, na profissão, naquilo que eles estão fazendo, e estão monetizando, já faturando alto, mesmo começando do absoluto zero, numa das melhores áreas do direito, gente, direito previdenciário. Mesmo com a reforma, às vezes a pessoa, mas veio a reforma, praticamente acabou. Mentira, a reforma veio e trouxe muitas possibilidades, porque hoje o segurado que escolhe ir sozinho, da forma que o próprio INSS fala que ele pode ir, tá levando aí, desculpa o termo, chumbo na asa. Tá perdendo mesmo benefício, tá abrindo mão de ter um benefício mais rápido, mais correto, com valor melhor. E sabe quem vai fazer isso? Você que tá aqui, separando esse tempinho aqui de live, de
30, 40 minutos para poder apresentar, aprender um pouco mais. Sim, Bia, a reforma da Previdência trouxe oportunidades. A gente vai ter um dia aqui que eu vou falar sobre CNIS, tá? Do que você pode fazer de trabalho com relação ao CNIS e monetizar. Você precisa aprender e o momento é agora. Então, você vê o que eu tô falando aqui com relação a esses números de 4 bilhões de pessoas, que quando a gente fala em número, parece que a gente perde um pouco a referência, né? E aí o que acontece? A internet já tá com mais de 60% de espalhada aí pelo mundo. Então, e quando veio a Covid, isso teve um impacto significativo. As pessoas viram a necessidade. Quantas lojinhas de roupa se adequaram e colocaram roupa na internet para vender? E eu tenho amigas que têm lojas que falam que só manteve a loja física porque tem ainda aquele grupo ainda que gosta do físico, aí vai lá e escolhe. Mas quantos encomendam a roupa pela internet, já escolhe o modelinho? Eu tenho colegas aqui na Terrado que dispensaram, inclusive, as ajudantes, ficaram só ela, porque ela falou, não, eu dou conta, porque eu tenho um motoboy que entrega, eu ponho a loja aqui, é só para tirar foto. E nós, advogados, e nós que queremos trabalhar nessa área, sendo estudante, sendo bacharel, preocupado em espaço físico. Se você quiser, ótimo, prepare-se para pagar aluguel, condomínio, água, luz, telefone, ter alguém para cuidar da limpeza, ter alguém para os seus móveis, né? Você vai precisar estar se adequando, dando uma melhoradinha, fazendo pintura, tudo aquilo que é exigido. O que é o penal? Gente, de vez em quando eu dou uma errada aqui, mas é o tributário aqui. Eu sou homem, já compro roupa pela internet. Aí, tá vendo? Exatamente isso. E por que nosso serviço, né? Com certeza você trabalha na área tributária. Por que a gente não oferece o nosso hall de expertise, de trabalho pela internet? E aí eu falo, nós não podemos vender, captar, né, cliente, mas a gente pode fazer conteúdo informativo. A própria OAB permite isso, conteúdo. E você que é bacharel, estudante, também pode. Por que não? Por que você não pode falar de um assunto, falar de um auxílio, falar de uma aposentadoria, os requisitos, de uma forma que a sua audiência entenda, a sua audiência compreenda? Não tem problema, não há vedação legal. As pessoas chegam às vezes aqui, não pode. Tá bom, qual que é a lei que proíbe, que eu não tô sabendo? O bacharel, ele não pode se declarar advogado. Ele não pode, isso é proibido, dá um problema danado. Mas trabalhar fazendo trabalhos administrativos, apresentar, fazer cálculo, não há problema nenhum. E eu insisto, responsabilidade social e técnica, que é conhecimento, tá bom? Então vá se adequando aí, vá pensando aí, você que está adiando a sua atuação, porque você não tem espaço físico. E eu compreendo a ideia de que esse espaço físico vai te tornar mais profissional. Eu falo para você, não é verdade, não é. Você vai se tornar mais profissional na medida que você vai ter conhecimento daquilo que você está fazendo e conseguindo alcançar a resposta que o segurado, que a pessoa está te procurando. Isso que vai dar essa sensação boa de dever cumprido, né? Isso que vai, não é o espaço físico. O espaço físico é pro ego, né? Pra nossa vaidade. A gente é muito vaidoso. Mas eu falo o seguinte, a vaidade não paga as contas. Não vai conseguir pagar as contas com a sua vaidade. Então, vamos nos ajustar a essa nova advocacia. Essa nova advocacia que exige um empreendedorismo, que exige uma dedicação de você realmente
entender o mercado, entender o que está acontecendo. Daqui a pouco vai ter gente, e eu não falo que vai ser daqui a, sei lá, eu não posso prever, tá? Já tem gente fazendo esse estudo, tá? Não pense você que tem pessoas já fazendo esse tipo de estudo. É porque a gente é pessoa comum. Mas tem grandes escritórios fazendo esse estudo de que daqui a alguns anos o atendimento, o acesso da pessoa ao escritório vai se dar por via virtual. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei se é daqui a 5 a 10 anos. Uma coisa eu sei. Eu entendi a importância da rede social para o meu negócio. Eu tenho escritório? Tenho escritório pessoal, consegui comprar minha sala através de todo esse trabalho que eu venho falando, tentando ensinar, mostrando para vocês. Mas eu entendi e já atendi na OAB, já atendi em cafeteria, já atendi em associação, em sindicato, em tudo quanto era coisa. Já atendi, já conversei com pessoa que me perguntou o que eu fazia na fila do mercado. Fechei uma aposentadoria na fila do mercado. Entendeu? E Romário, vou ler aqui o que o Romário está escrevendo. Eu sou acadêmico e tenho o meu próprio escritório, onde presto serviço administrativo e previdenciário. Parabéns, Romário. Você é o ponto lá fora da curva, porque tem muita gente que ainda está almejando. E aí, o que eu tô falando não é para que você não tenha, mas que não seja um impedimento da tua atuação. Enquanto você não tem, já vai fazendo. Marca sua agenda. Se você pode atender na OAB, vai na OAB. Se você é a cafeteria que tem, ok. Se é a salinha lá na sua casa, né? Eu tenho um amigo que é um excelente advogado, é meu parceiro mesmo. Ele faz a parte civil, faz outras situações, e ele só foi ter escritório depois de muitos anos. Por quê? Porque ele tinha um escritório na casa dele. Tem todas as implicações que a gente pode listar aqui, mas ele atendia ele e tudo bem. E tudo bem por isso. Ele não deixou de fazer o trabalho dele, de prestar serviço de atendimento às pessoas que o procuravam, porque ele não tinha espaço físico. Então, hoje nós falamos desse tema, né? Como prospectar os novos clientes sem ter escritório físico. Então, eu falei para você, comece a usar o WhatsApp Business, se for assim que você quer, o Zoom, o e-mail. Comece a usar todas essas ferramentas. Comece a usar a rede social a teu favor como ferramenta. Não só para publicar a sua foto de viagem, seu café da manhã, mas para publicar aquilo que você faz, que só você faz. E tem pessoas que vão querer ouvir você falando. Ah, mas eu não tenho... eu não tenho essa desenvoltura, ainda tenho medo, não sei o quê. Comece escrevendo. Lembra que eu falei do dedinho? Que tem gente que aparece linda na foto, lindo, mas só vai no dedinho. E tá tudo bem, é fácil. A pessoa, o seguidor gosta daquilo ali. E de vez em quando faz um de 20 segundinhos, dá um bom dia. No início é um drama. Um drama, a gente repete o vídeo 10 vezes, mas é necessário. A gente às vezes não vai ter que ter uma audiência. Sabia que hoje a gente tem na justiça um link lá que a gente marca 100% digital? Eu fiz a Previdência, tem poucos momentos de audiência. Eu fui fazer 2 audiências de pensão por morte. Nem vi a cara do juiz, só vi a cara do juiz na TV. Só tava eu e a secretária, totalmente virtual. Nem o juiz estava ali presencialmente. Estava lá, sei lá onde, na casa, onde ele quisesse estar. Por quê? Porque há esse mundo já que a gente ainda quer resistir. Então, por que esse mundo que já existe no judicial e no administrativo também? Nós temos o atendimento com o servidor via Zoom. A gente não consegue mais eu falo que é quase
um drama para você ir lá presencialmente. E eu nem quero, tô feliz com o guichê virtual. Eu agendo aqui horário marcado, entro 5, 10 minutos, espero no frescor de onde eu estiver. Se eu não puder estar no escritório celular, eu faço o guichê virtual com o servidor do INSS. Todo requerimento é feito hoje via online. Por que que o nosso atendimento tem que ser físico? Tem que ser necessariamente presencial? Não tem, gente. Não tem, é um caso ou outro, é uma situação ou outra. Senão não tinha tanta gente aí com um escritório virtual em todo o Brasil. Você já se perguntou isso? Você já perguntou isso se perguntou isso? Gente, como que a pessoa consegue ter? Por que essa nova advocacia? Não vai acabar mesmo, Bia, eu também concordo. Eu falo que tem gente estudando isso, mas a gente sabe que está acontecendo uma transformação. E realmente vai chegar um momento que vai ser exceção. E a gente, até mesmo as empresas, depois de tudo que a gente passou pelo Covid, as empresas simplesmente fizeram o quê? Aquelas pessoas que puderam ficar em casa, continuar trabalhando em casa. A Previdência, a Bia está comentando aqui, para os clientes mais idosos, pode ser que isso não seja uma realidade, mas pode atender em cafeteria ou exatamente. A Previdência, ela tem essa característica, tá? Por isso que eu falei aqui no início da live do atendimento orgânico. A gente não pode menosprezar o atendimento orgânico, a propaganda de boca a boca, aquele cliente que a gente faz uma lista de transmissão no WhatsApp. Isso na jornada a gente vai, só tô dando um gostinho para vocês, mas na jornada a gente vai amplificar, a gente manda um conteúdo para essa pessoa nessa lista de transmissão e rapidinho ele já entra em contato com você que ele quer saber mais. Mas vocês podem perceber, com esse boom da revisão da vida toda, o segurado, ele soube bem antes até da gente poder entrar em contato com ele, que ele poderia fazer essa revisão. Por quê? Porque ele está inserido dentro da internet. A internet hoje é uma realidade e tem que ser vista como uma ferramenta de trabalho a ser somada no atendimento administrativo, no atendimento jurídico, no atendimento de prestação de serviço, de consultoria, de várias formas de atendimento que a gente tem trazido aqui, tanto para você que está começando do absoluto zero, é estudante de direito ou bacharel, ou advogado iniciante, ou você que já tem o traquejo aí de advogar há muitos anos e está vindo para essa área linda que é o direito previdenciário, para essa área de grandes oportunidades, de grandes desafios, mas quem nunca enfrentou um bom desafio? E a Previdência, ela te dá retorno, ela muda a sua vida. Através do seu trabalho, ela pode transformar a sua vida e a vida da sua família.